Oi pessoal, sou Rodrigo Busato, sou vice-prefeito da cidade de Canoas. Hoje o nosso bate-papo aqui vai ser com um grande amigo também e casualmente já trabalhamos em outras ocasiões, em vários, não vamos falar muito senão a gente entrega a idade, e estamos agora também, na minha opinião, no maior desafio que todas as cidades, mas especialmente Canoas, enfrenta, que é a reconstrução na pasta de obras com meu amigo Guido Bamberg. Tudo bem, Guido? Oi, Rodrigo. Obrigado pela oportunidade de estar conversando contigo aqui e poder trazer um pouco as informações, atualizações do que está sendo feito aí pela administração Ayrton e Rodrigo para reconstruir a nossa cidade. Bom, não tem como, antes da gente começar a conversar, né, Guido? Porque tu estava também de secretário de obras no pior momento do Rio Grande do Sul, mas de Canoas. O que passou na tua cabeça, né, da pessoa e também do secretário, mas da pessoa Guido, naquele momento lá que foi o pior, que a gente nunca mais vai esquecer? Isso foi uma coisa histórica mesmo, né, Rodrigo? Como tu disseste, a maior catástrofe vivida pelo nosso estado. Canoas foi um município, com certeza, um dos mais afetados, né? Nós tivemos mais de 80 mil famílias atingidas, empresas, negócios. O lado oeste ficou totalmente submerso, mais de 100 milhões de metros cúbicos de Coisa água. de filme, né? É verdade, coisa de filme. Então, eu assumi a secretaria dia 2 de abril do ano passado, vínhamos numa sequência boa de ações, e dia 27, eu costumo dizer, começou a chover, não parou mais naquele mês. Então foi realmente uma coisa assustadora. Essa é uma palavra que a gente pode definir, vendo a aflição dessa gente toda, perdendo suas coisas, seus Sua bens, vida, suas suas memórias, memórias. tudo. E ali tivemos um choque de realidade vendo o que nos iríamos enfrentar pela frente. Então foram 28 dias de trabalho intenso para drenar a cidade, instalação de bombas, enfim, foi um trabalho muito desafiador, muito nada visto, né? Eu acho que a gente entra num automático, né, Guido? Exato. Porque quando tá no dia a dia Exato. normal, que nem nós vamos entrar no, a gente tem um planejamento de trabalho, a gente sabe as necessidades da cidade, os desafios que a gente tem que enfrentar, mas numa gestão de crise, assim, pandemia foi outra característica, mas como essa a gente deve entrar, né, no modo automático. Exato. Eu lembro também, tu estava do outro lado do balcão, que era no governo, eu não estava com a minha empresa, mas estava do lado que não foi alagado, ajudando nos abrigos também. Isso. E a gente sentia como tinha gente também que queria ajudar e não sabia como. Muitos chegavam ali no abrigo que a gente ajudou vários abrigos ali, era água, brinquedo, muitas crianças, né, comida. Então, toda uma ponta, assim, agora. E lá do outro lado, eu vi um vídeo teu que é emblemático, porque nem as pessoas que estavam correndo risco, né, nessa era digital de ficar filmando, não se davam conta do risco, né, Guido? Eu, na noite da enchente, do dia 13 ali, eu saí de cima do dia que eram umas 11 da noite. Né? Nós estávamos fazendo uma ação de contenção durante o dia todo, colocando sacos de areia, enfim. E quando eu vi que não ia ter mais o que fazer, quando eu desci, eu me deparei com algumas pessoas ali fazendo para suas redes sociais informações, e aquilo foi realmente foi até impactante para mim. Eu fiz um apelo para que as pessoas saíssem porque a gente via que ia acontecer algo mais maior. E de fato aconteceu. Né? E nos deparamos com um desconhecido, né, Rodrigo? Porque realmente ninguém sabia por onde começar, porque nunca tinham passado por isso, né? Então, pegando esse teu gancho do desconhecido, agora todo mundo fala em dique, em polder, em casas de bomba, mas nem todo mundo entende ainda. Exatamente. Né? A gente percebe nas redes sociais que as pessoas, e aliás devem entender, aqui é uma boa oportunidade para a gente esclarecer, né? Porque a gente vê as pessoas até falando assim, eu vejo, e agora nós trazendo para essa gestão, né? Tu de novo como secretário de Obras e Reconstrução, começou no momento onde não dava para planejar nada. E agora, um momento onde dá para se planejar e concluir todas essas obras e executar de proteção. Vamos começar pelas casas de bomba, porque tu disse, e a gente lembrou aqui das pessoas que
não vendo o risco que elas mesmas tinham, né, acabavam indo lá. Mas nas casas de bomba, tu como secretário e os técnicos lá, eu vejo que também tem um pouco dessa dificuldade das pessoas entender que choveu, as pessoas já ficam ansiosas para ligar a casa de bomba. E tem um nível certo, né, para ligar, né? Tem uma lenda urbana, Rodrigo, quando eu sei, porque eu sempre ouvia falar, inclusive, disso antes de trabalhar na gestão, antes de conhecer mesmo o sistema. Quando chovia, por exemplo, lá no bairro Olaria, onde eu morava, as pessoas diziam, não ligaram as casas de bomba, mas para essa água que chega na drenagem pluvial, na microdrenagem, até chegar no sistema de proteção lá onde estão as casas de bomba, leva um certo tempo. E para acionar as bombas, elas têm que ter um nível mínimo de água. Então, para não ter, inclusive, risco de queima de equipamento. Mas isso a equipe que trabalha na manutenção e operação das casas de bomba, eles são altamente capacitados e treinados para isso. Então, quando eles identificam que o nível da água tem uma marcação, uma régua nas nossas casas de bomba, quando chega a água ali, eles acionam as bombas e automaticamente já começa a drenagem a funcionar. E esse problema que a gente enfrenta, né? Porque as pessoas daí se espalham na internet, né? Que é aquela informação fake falsa. News, exatamente. E aí parece assim que a prefeitura não está fazendo porque não está ligada à casa de bomba, quando na verdade é uma prevenção, inclusive para não queimar o equipamento. Exatamente. Então, o nosso sistema, nós temos um sistema com 29 bombas. Nas nossas 8 casas de bombas são 29 bombas instaladas. E todas elas estão operando hoje. Todas foram recuperadas, foi feita a manutenção. E elas são ligadas, inclusive, mesmo quando não tem dia de chuva, Rodrigo, quando o sistema de drenagem, a vala interna, que a gente chama, ela chega num nível de água, eles ligam uma bomba ou duas para deixar a margem, o nível baixo, para quando houver uma chuva, a captação ser eficiente. Então, esse sistema ele tem funcionado muito bem. Jamais, e não teria o porquê, nenhum motivo de nenhum gestor ter as bombas ali funcionando e não ligar. Né? Então, isso é bom para esclarecer para as pessoas. Seria um contrassenso, né? Que se colocam em risco, inclusive, às vezes, querendo entrar nas casas de bomba, onde tem eletricidade, onde tem muita coisa que coloca a pessoa em risco, né? Tem uma coisa que me chama a atenção, que muitos os operadores do sistema moram na região oeste. Então, eles também são preocupados, além do sistema funcionar, com proteger suas casas. Então, muitas pessoas que trabalham perderam também suas casas, muitos deles pessoas perderam das secretarias de obra, engenheiro Caco. Então, são pessoas que estão pensando na cidade e também na família deles ali, né? Então, jamais fariam uma coisa que não fosse tecnicamente o correto. Exato. E falando em dique, né? Porque a gente percebe, às vezes, algumas pessoas vendo assim, olha, eu vejo... Vamos dar o exemplo do dique da Matias. Eu vejo um monte de caminhão lá passando por terra, mas não sei muito bem se estão fazendo ou se estão só fazendo um teatro. Muitas vezes as pessoas não sabem o que é o dique, né? Que realmente é essa parte de areia, algumas vezes com geogrelha, né? Para aguentar a estrutura do dique, para caso a água venha, o dique não derrube, né? Com a força da água, mas é sim com areia, com argila, com geogrelha, né? Qual é o papel do dique, né? O dique tem a proteção de proteger que a água externa não entre na cidade, né? E as bombas têm a função de escoar a água de dentro da cidade para fora do dique. Então, os diques, eles são, sim, feitos de argila, com material compactado, argila, um pouco de areia, geogrelha. Isso é no mundo todo. Né? A Holanda, que é cercado de... New Orleans, que é cercado por diques, todos eles são nesse sistema de argila. Então, eles é uma compactação que é feita a cada 20, 30 centímetros de argila, é feita a compactação, a umedecimento. Então, é um trabalho que essas máquinas que o pessoal vê lá trabalhando são para isso. A compactação, os caminhões trazem argila, que é uma argila de primeira qualidade, tem que ser isso, não pode ser um material poroso, tem que ter ela é tecnicamente avaliada. A argila é feita em ensaio de laboratório para ver se esse material é propício, ele tem um grau de compactação, um grau de umidade próprio para ser aplicado. Então, o dique, na verdade, é como eu chamo, uma grande taipa de um açude. Né? No interior de ver os açudes que são feitos, eles são feitos de terra e é a terra que protege a argila, mas ela tem que estar muito bem compactada para cumprir a sua missão. Primeiro foi consertada a ruptura, né? Recomposição, e agora nós estamos fazendo o alteamento dele, né? Que é
pela extensão que ele tem, é por isso que as pessoas veem bastante terra e caminhão e argila passando, né? Que é a recomposição de cota, né? Os diques, por que eles romperam, né, Rodrigo? Eles tiveram um extravasamento do nível de água. A água externa pergolou por cima do dique, aí ele criou uma fissura e acabou rompendo. Quando foi feita a recomposição emergencial no ano passado, quando eu estava à frente da secretaria, na Rio Branco foi feito, em dezembro, foi feito o conserto definitivo, ali foi feita uma solução com uma tecnologia diferente, com concreto e o bolsacreto e depois argila, e na Matias Velho foi feito esse ano, né, a recomposição definitiva da parte da ruptura, e agora está sendo feito efetivamente o alteamento da cota, que vai recompor a cota do DNOS da década de 1960, 70, quando da construção. Que foi a última que a gente tinha. Exatamente. Só que ao passar do tempo, o dique acabou sendo usado como caminho, como local até para a criação de animais. Ele não foi observada a sua função para que ele foi concebido. Então, porque nunca ninguém tinha noção, né, do que poderia acontecer, como de fato aconteceu. Então agora, com esse processo de recomposição de cota, que ele vem lá, por exemplo, da Matias, vem lá do trilho do trem até Guilherme Michel, ele vai ter uma cota 6,8 até 7 em alguns locais. Isso é importante também esclarecer da cota, né? Porque quando passou a eleição, né, e a eleição ficou muito a cota 7 na cabeça das pessoas, parecendo que se não for 7 exato, está errado, mas na verdade é feito um estudo. Né, Guilherme? Então tem partes que são 6,7, tem partes que são 7, em relação ao nível do mar. Isso, exatamente. É o nível do mar, exatamente. É a relação que é feita aqui à altura em relação ao nível do mar, que é onde a água sempre vai estabilizar. Então essa recomposição ela é feita com base nos projetos do DNOS. Então nós identificamos que talvez na época da concepção talvez não foi observado bem esse nível, talvez ele tenha ficado um pouco mais baixo, e agora a gente vai fazer essa recomposição que ele vai ficar sim em nível 6,8 até 7 em alguns locais. E então, que nem tu disse, do mesmo formato que é feito no mundo inteiro, aonde já passaram por esses eventos climáticos muitas vezes e se adaptaram até chegar nesse formato. Nós passamos, pelo menos a nossa geração aqui, a primeira vez por esse evento. Então tudo é novidade, tudo gera dúvida, tudo gera incerteza, assim como foi na pandemia no início. Mas para ressaltar e para reafirmar, para as pessoas ficarem tranquilas, porque a informação também é calma, né? É feito como é feito no mundo inteiro, onde já foi testado, onde já passaram por várias experiências assim, o formato do dique, das casas de bombas e de toda a obra de reconstrução que está feita em Canoas, que está adiantado, mas que não é só Canoas, né? Todas as cidades, elas têm que se conversar, entre aspas, porque senão uma alaga a outra, né? Então, isso também as pessoas têm dificuldade de entender, que é uma bacia, que é feito... Não dá para cada cidade fazer do seu jeito, né? Exato. Por isso, porque nós iniciamos ano passado os projetos, né, Rodrigo, foram feitos. É importante dizer que todos os projetos dos nossos diques, do sistema de proteção, são projetos caseiros. O que eu quero dizer com isso? São projetos elaborados pela nossa equipe de engenharia, técnicos concursados da prefeitura, moradores de Canoas, né? Altamente qualificados para isso. Então, eles se debruçaram nisso no pós-enchentes, elaborando os projetos para recompor a cota DNOS para nós ganharmos tempo. Porque justamente o que tu disseste, se nós esperássemos todos os municípios fazer os seus projetos, nós não estaríamos no estágio que estamos hoje. Hoje Canoas é seguramente o único município que já entregou obra de proteção. Isso. E vai entregar mais obra até o final do ano. Nós vamos discorrer isso na sequência. Até o governo do estado, em reuniões que nós tivemos, nos disseram que a gente é o município mais adiantado em relação às obras. Aí isso também, quando a gente se coloca no lugar do morador, o morador pensa, passou um ano já da enchente e ainda não estão. Mas também tem obras no mundo inteiro que levaram e leva muito tempo, porque não depende só da vontade do prefeito, do vice, do secretário. Eu mesmo participei de várias reuniões com o governador, com o Ministério Público,
com a FEPAM. Exato. Né? Então, não é na velocidade que o morador espera, que a gente também gostaria de entregar, porque é uma coisa muito ampla, envolve o governo do estado mesmo, todos esses projetos que tu disse, que o corpo da engenharia e toda a equipe da secretaria e da prefeitura de Canoas fez, foi avaliado pelos técnicos do governo do estado, tanto é que tu disse que são competentes e são mesmo, que foram aprovados os projetos. Comitê científico que analisou. Pelo comitê científico, e agora nós começamos a receber uma parte ainda do recurso, né, Guido? Mas não é o total ainda, mas é uma parte para nós começar a acelerar, né, que nem nós estamos fazendo, porque só com recurso próprio estava chegando no limite. Né? Exatamente. E foram conversas intensas, né, com o governo do estado, que aprovava com o comitê científico, e chegamos ao ponto de liberar uma parte do recurso, porque o recurso necessário é $500 milhão, né, para essa primeira etapa, para o FUNRIGS. O que é, Guido, em termos técnicos, para nós ir conversando aqui, essa primeira etapa que nós conseguimos aprovar, que envolve casas de bombas, né, toda a reformulação delas, né? A modernização das 8 casas de bomba, que nós assinamos a ordem de início dia 25 de setembro, da modernização e reforma das 8 casas de bomba. Então, é um processo que também vinha sendo construído. Já temos uma parte desse recurso já destinado já para a primeira parcela, né, do fundo, do FUNRIGS, que o governo liberou para essa ação. Já está, a empresa, o consórcio já está elaborando os projetos técnicos. Nessa modernização tem previsto as câmeras também, né? Sim. Que isso deve facilitar para as pessoas também. Exato. Para não precisar ir até lá a casa de bomba, para aquilo que a gente estava conversando, vamos ver se está ligado, se não está ali. Esse monitoramento também acho que pode acalmar bastante. Esse sistema que vai ser implementado na modernização, Rodrigo, ele prevê que as bombas tenham um acionamento automático, inclusive. Ou seja, ela vai trabalhar numa cota baixa dentro do poço de captação que a gente chama na casa de bomba, e quando a água chegar no sensor ali que vai ter na bomba, ela vai ligar automaticamente. Que vai facilitar aquela desconfiança e insegurança das pessoas se ligaram, a prefeitura ligou, não, é automatizado. É quando realmente precisa ligar. E o projeto prevê, inclusive, todo o monitoramento em tempo real junto ao Centro de Comando Integrado da Guarda Municipal, que ali tem da segurança, exatamente, para ter todo um monitoramento, prevenção de perda, vandalismo, enfim, tem uma série de vídeo monitoramento e essencialmente acionamento automático. Então vai acabar com essa desconfiança, assim, não ligaram as casas, não, elas vão ligar automaticamente. Então esse é o principal ponto, vão ser bombas que vão trabalhar, são bombas submersíveis, né, anfíbias, que a gente chama. Né? Porque então, a gente já viu na enchente, né? Então a gente aprende com o que a gente passou, né? Que não adianta tu ter a bomba e a água vir e estragar. Exatamente. Então, ela ser anfíbia é fundamental. Exatamente. Né? Então esse é uma parte do recurso que veio já para iniciar isso. A empresa já está elaborando os projetos técnicos agora, né? Porque como é uma contratação integrada... Contratação integrada, para as pessoas saberem, né? É que a prefeitura contrata junto com o Estado. Isso. Então, não cabe somente a prefeitura aprovar todos os projetos, os detalhes técnicos. Tem que ser em conjunto com o Estado, né, Guilherme? Inclusive com o próprio Tribunal de Contas, né? Porque tem uma equipe técnica do Tribunal de Contas, engenheiros do Tribunal de Contas que avaliaram o projeto também. Isso. Então, isso é um trabalho que ele foi criado pelos nossos técnicos, mas ele é avaliado pelo Comitê Científico do Estado, pelo Tribunal de Contas, e foi liberado o recurso. Então, isso demonstra que foi feito um trabalho muito bem elaborado. E agora passa pela elaboração dos projetos executivos para depois iniciar a obra de fato, que ali nós estamos falando não só em bomba, Sim. A gente está falando em modernização da estrutura de engenharia civil, toda a parte elétrica é refeita e a instalação de novas bombas. Então é um trabalho bem complexo, bem amplo. Então envolve engenharia mecânica, engenharia civil e engenharia elétrica. Então não é uma simples construir uma... Que quando fala parece simples para as pessoas, né? Então é por isso que é importante detalhar para as pessoas entenderem a complexidade. E os motores eles vão a metodologia, a tecnologia trabalho submersível
e os nossos quadros de comando, que é, vamos supor aqui que é o nosso o gerador, o disjuntor da casa da gente, onde a gente liga e desliga a energia geral. Esse aparelho, que é o quadro de comando que a gente chama, ele vai ficar a nível 7, a cota 7 também, para ele ficar protegido. Sim. E junto a isso vão ter geradores de energia que também vão ser instalados na cota 7, acima do nível do DIC, para poder entrar em operação quando faltar energia elétrica. E também é uma dúvida direta das pessoas, né? Mas como é que vai ter o gerador ali, se a água entrar, o gerador... Então, tudo na cota 7, além dos motores anfíbios. Além das bombas, também nesse primeiro recurso, Guido, tem o DIC da Matias, né, o alteamento, tem uma parte também do DIC da Rio Branco. Rio Branco, sim. E o DIC da Rio Branco, ele é de... Porque o pessoal da Rio Branco também está bem ansioso, né? Tem o muro da Cassol, que a gente está fazendo já, ali que tem... também é uma situação que o pessoal olha, é só um muro, né? Não é um só muro é um jeito popular de se falar, né? É. Porque ele tem ali aquela base que tu enxerga, para baixo tem 12 metros. 12 metros, são estacas que foram feitas ali. Acho que a gente começa pela Cassol, né? Que é ali onde entrou água. Exatamente, no Rio Branco, onde começou a água, né? Começou a entrar por ali. Ali foi feito, um muro, que as pessoas, quando tiver pronta a obra ali, quem vai passar vai ver que vai pensar que é só uma parede de tijolo, mas não, ali está sendo feita uma estrutura de concreto armado, são dezenas de estacas que tem ali abaixo, com 12 metros de profundidade, então é um trabalho técnico muito bem feito, muito bem elaborado, inclusive o projeto foi adaptado, foi melhorado esse ano, para justamente ter essa proteção necessária quando a gente tem que estar preparado, né, Rodrigo? Porque a gente espera que nunca seja testado, mas se testado for, tem que funcionar. Isso é que nem de incêndio, né? A gente não quer usar, mas tem que ter. Exatamente. Então é um muro que está em... o melhor tipo de material está sendo empregado ali. Não, e concretagem agora... da base, agora começa a subir. Subir as paredes, Então, 12 metros para baixo. Ele vai ter uma cota também de 6 metros junto ao DIC. Então, ele tem toda a proteção para baixo, vai ser aterrada, aquela parte que hoje é aberta, vai ser toda aterrada, e vai ficar para cima a parte ali que vai ser visível, mas que vai ter o muro, ele vai fazer mais ou menos aqui, vai casar dentro do DIC, o DIC vai abraçar o muro ali, digamos assim, para causar aquela proteção. Isso também é uma dúvida que as pessoas perguntam, mas só o muro funciona? Não, é porque quando tu vai vendo partes das obras, por isso que a gente convidou também os moradores, e isso a gente faz e está organizando, porque é importante as pessoas, quando vê na internet, é uma coisa, mas os moradores que são interessados, as comissões organizadas, eles vêm acompanhando desde o início da obra. E no início era mais difícil de enxergar. Então, cada etapa que ela vai indo fica mais fácil de entender até para quem é leigo, né, no assunto. E os moradores estão acompanhando ali, estão vendo a complexidade, né, disso que a gente está dizendo, que não é só um muro, é uma barreira de contenção. E essa dúvida que abraça, né, o DIC para que se proteja. Né? Ali naquele ponto, ali na Guilherme Schell, junto à Cassol, vai ter um muro, aí tem o nosso DIC e junto ao nosso DIC tem uma adutora da Corsan, que foi implementada ali há dezenas de anos. Então essa adutora também vai ter um papel fundamental, que ela vai ter, o pessoal está trabalhando nisso inclusive, vai ser feita uma proteção de concreto na volta dela, para proteger a adutora, por óbvio, e proteger o DIC. Sim. Então é mais um reforço que vai ter ali, que a Corsan já está trabalhando nisso, e o DIC vai chegar aqui, e aí o muro chega aqui e faz uma parte, uma conexão que é feita ali, um trabalho, vai ter que ter muita engenharia envolvida nisso, para fazer esse encontro das duas partes, que é a parte do concreto do muro e a parte de argila do DIC. Sim. Então, para que isso fique muito, muito bem executado. Então, mas a equipe tem a solução disso e vai ter essa solução definitiva. O muro, né, deve ser entregue em dezembro, né? A obra está bem acelerada e essa é uma importante obra que vai ser entregue esse ano. Outra coisa importante, que daí não tem a ver com a reconstrução, mas tem a ver com o desafio que tu já entrou também junto com a gente aqui para resolver, que é os buracos nas ruas, né? Porque também as pessoas às vezes confundem só aonde a água ficou, onde o asfalto ficou submerso pela água. Mas neste lado, onde abrigou
muita gente, passou muito mais carga de veículo, mais peso de veículo. Então, a cidade inteira, a enchente nos herdou também uma buraqueira, né? Como o pessoal diz, que nós estamos enfrentando agora, né, Guido? Com várias frentes de trabalho há meses, só que é uma coisa que ao longo do tempo que vai se percebendo, e já estamos percebendo que já vem melhorando, né? E também é importante a gente esclarecer, porque gerou uma dúvida muito forte na internet, quando a gente começou com o asfalto frio, porque o asfalto frio ali é importante para aquele pequeno buraco, resolve um acidente de uma moto, de outras situações ali, mas é um emergencial, é o que a gente fez primeiro, né? E em alguns casos serve como... Mas tem também o asfalto quente, a fresagem com o asfalto normal, porque não é... Cada caso é uma solução, né? Exatamente. Nós tivemos a nossa malha viária hoje, nós temos mais de 2.400 ruas em Canoas. Então todas elas foram comprometidas e praticamente todas asfaltadas. Nós temos cerca de 30 ruas não pavimentadas na cidade ainda, que vamos fazer até a partir do ano que vem, a gente vai ter um novo programa de pavimentação. Mas o lado oeste ficou submerso, 28 dias a malha viária submersa, e a água com asfalto vai e causa um impacto destrutivo. E essa carga de veículos, Rodrigo, nós temos em Canoas hoje quase 250 mil veículos, a nossa frota diária só de Canoas, fora os veículos que vêm de fora. Isso ficou tudo concentrado no lado leste durante a enchente. Então impactou de uma forma severa toda a malha viária. E agora realmente vem... um dito popular, está brotando buraco na cidade, isso é visível, mas a gente está enfrentando isso a partir do momento que a gente retomou a gestão, né, até o convite do prefeito Ayrton. A gente descentralizou os serviços de tapa-buraco, chamando as subprefeituras para ajudar. Numa ação rápida que nós fizemos com asfalto frio, que é essa metodologia que é posto um asfalto frio e feito uma rápida compactação, porque o asfalto frio, o próprio trânsito compacta ele, né? Ele fica ali... Que aí aconteceu inclusive de algumas pessoas pegar o asfalto na mão, mas é assim mesmo. É assim mesmo, porque ele fica ali, o próprio trânsito, o pneu do carro vai passando e vai compactando ele, e aí com o calor ele vai colando ali, cria uma proteção. É uma ação emergencial, mas que para pontos de buraco pequeno funciona. Nós já fizemos com a parceria com as subprefeituras mais de 1.500 intervenções de pequeno porte na cidade. E esse é o desafio. A gente está atacando os problemas paliativos, mas também as soluções definitivas, que o asfalto, né, a fresagem, o quente, e que nem tu disse. Já deu um spoiler aí, que a partir do ano que vem, né, a gente começa um novo projeto de asfalto, de recuperação, porque não é em um ano que a gente se recupera de uma catástrofe jamais vista assim, né? O projeto é nós reativarmos a nossa usina de asfalto, né, para que tenha um trabalho continuado, né? Hoje nós temos 2 contratos de pavimentação, reativamos um contrato... Quando reassumimos a secretaria, reativamos um contrato que deu mais celeridade. Hoje nós temos 6 equipes de pavimentação em todos os quadrantes da cidade, que isso está dando mais velocidade na recomposição já do asfalto quente, já do asfalto definitivo. Que é feita uma limpeza, né, colocado uma emulsão de asfalto, a massa asfáltica e a compactação, que aí é feito o remendo. Como na Alasca lá, que foi a fresagem 6 centímetros de asfalto. A né? Alasca foi feito toda ela, Rodrigo. Lá foi fresado toda ela e feito uma camada asfáltica de 6 centímetros em toda ela. Ali foi feito um asfalto novo. Isso. É um projeto... Para tu ver como tem várias frentes de trabalho, né? Por isso que eu fiz questão de falar, porque tem o asfalto frio do tapa-buraco, tem a outra que tu falou, tem essa que é o asfalto novo, e tem também os nossos projetos de futuro. É isso que eu gosto de esclarecer para as pessoas, porque não é sobre resolver, ninguém resolve tudo ao mesmo tempo, mas é sobre apontar caminhos, sobre ter planejamento, que é o nosso caso aqui da recuperação da malha viária para o ano que vem, a abertura da usina. Então as pessoas tranquilas não dá para ficar, né? Porque a gente fica ansioso, todos nós, para resolver, mas para que saibam que não é só o paliativo, nós estamos passando por essa parte de recuperar
o asfalto, os buracos, mas também estamos pensando lá na frente para Canoas ter as ruas que merecem. É verdade, devolver a condição de mobilidade, né? Porque é necessário e a gente está trabalhando muito nisso. E a diferença, Guido, assim, para a gente... Tu já trabalhou nas obras no estado também, né? Já trabalhei. Eu fui a convite do deputado Busato, né? Exatamente. Em 2011. Acho que eu conheço ele. Em 2011 começamos a trabalhar lá quando ele assumiu a secretaria. Um desafio diferente, né? Totalmente diferente. Porque a cidade diferente. É mais... Eu, na verdade, eu vinha do Legislativo, né? Até então, trabalhando na Câmara Municipal de Canoas, depois na Assembleia, no Congresso, como deputado. E em 2011, quando ele assumiu a Secretaria de Obras, me oportunizou trabalhar lá. E realmente é totalmente diferente o Executivo do Legislativo, porque lá a gente se depara numa condição de poder fazer e fazer, né? O Legislativo tem uma função de fiscalização, de proposição, e o Executivo, o próprio nome diz, é executar. E lá eu tive a oportunidade de aprender a fazer, tive oportunidade, né, Rodrigo? Então, e isso foi o que, de certa forma, me deu experiência. Eu trabalhei 6 anos na Secretaria de Obras do Estado, foi o que me deu uma certa experiência para, em 2017, vir a Canoas a convite do então prefeito, o Busato, trabalhar na gestão. E aí, sucessivamente, né, fui trabalhando voltei para... Só para pegar esse gancho, na gestão do Busato, a gente fez, e tu estava junto, acho que uma das maiores ações de combate ao alagamentos, né? Daí não é enchente. Sim, a gente está falando do alagamento, que é aquela água que acumula na rua, que às vezes entra para a calçada ou entrava para as casas das pessoas, às vezes ainda tem casos que entram depois da enchente. Mas naquele período lá, eu me recordo que a gente fez limpeza da vala interna e externa da Curitiba, todas as... o secretário Shen também na época, tu participou, eu participei. E a gente chegou a ficar, às vezes, 700 dias sem acúmulos de água. E nos 4 anos não tivemos aquelas situações desagradáveis das pessoas perderem seus móveis, né? E agora, as pessoas também recordam e nos cobram isso. Só que com a enchente, né? Vamos vir agora para a parte do alagamento e não para a parte da enchente. Essa parte do hidrojato, que às vezes não é só hidrojato, né? A gente tem visto na cidade que às vezes são tubulações antigas que não dão mais vazão, porque ali naquela rua eram casas quando foram colocadas aquela tubulação. E agora são prédios, né? Muito mais famílias morando. Então a gente vai aproveitar este momento que deu uma catástrofe para nós resolver coisas de muitos anos e não paliativo, definitivo. Então tem coisas, né, que não são só hidrojato, são trocas de tubulação, tubulação quebrada, areia que virou um concreto ali dentro e o descarte de lixo. Exatamente. Né? São desafios, né? São desafios. A enchente nos trouxe várias consequências mesmo. A nossa microdrenagem ficou muito assoreada. E isso causou, como tu disseste, tubulação de 30, 50 anos, ela tem um tempo de vida útil também, mesmo sendo de concreto. Então, tem alguns pontos que o hidrojato não resolve. Tem, isso, inclusive, a gestão está trabalhando nisso para fazer investimento pesado em drenagem. Isso. Né? Porque são duas frentes, o alagamento e as enchentes. Nós estamos falando do alagamento, que é essa drenagem. Então, as gestões às vezes não investem em drenagem porque o cano fica enterrado, o pessoal não vê, mas é necessário para quem mora, a obra é extremamente importante. Então, nós temos mapeado pontos que hoje tem acúmulo de água, que ali realmente tem que fazer uma intervenção, tem que fazer troca de rede, reforço de rede, e isso também, né, a partir do ano que vem, né? Vai ser feito. Então, a administração vai enfrentar de frente isso. São alguns pontos históricos problemas para que a gente se resolva anos, definitivo e que é uma obra um pouco mais profunda de abrir. Olha, a gente tem enfrentado, para vocês terem uma ideia, locais onde tem poste da RGE em cima temos. Que a gente tem que fazer Tem que fazer o desvio da rede. Desvio da rede. Então, tem várias desafios, mas que nós vamos enfrentar e nós nos comprometemos em enfrentar, né, Guido? Isso. E não é do dia para a noite, mas só para vocês entenderem a complexidade do que é, né? As obras de reconstrução, que são para enchente,
E essas obras que tanto incomodam as pessoas também, a cada chuva tem diminuído os focos, mas também indo atrás de recursos necessários para que se enfrentem de uma maneira definitiva esses problemas de acúmulos de água, né? Exatamente. A gente comentou, são problemas históricos que a gente vai resolver logo na sequência. Claro, captando recurso do governo do estado, o governo abriu agora um programa que chama o Drenar, nós vamos cadastrar alguns projetos para captar recursos. Então, que aí vamos resolver problemas históricos mesmo. Por que captar recurso, né? Para as pessoas entenderem. A enchente também nos deixou problemas seríssimos financeiros. E às vezes as pessoas acham que não, tem dinheiro, mas para essa profundidade de obras, para resolver definitivo, e esse é o nosso papel, e a gente se comprometeu com isso. Fazer o que está ao nosso alcance e o que não está, nós ir captar recursos, nós ir atrás, que nem a gente já tem feito, para resolver problemas de décadas, às vezes, ou históricos, né? E além de todas essas obras que a gente está dizendo, né? Reconstrução da cidade, tapa-buraco, asfalto, que é mobilidade, também falando em mobilidade, o tão falado túnel da Domingos Martins está saindo, né? Do papel. Graças a muito diálogo, muito esforço e uma obra em conjunto que causa transtorno, né? Como todas as obras, causa um transtorno no trânsito, mas é para melhorar, inclusive, né, mais uma passagem do lado oeste, né, que vai ter a bênção de estar na nossa gestão aí. Verdade. Essa obra tão importante para a cidade, né? É verdade, Rodrigo. Graças a um diálogo intenso aí junto ao governo federal, estadual, é uma obra que eu ouço falar. Eu moro em Canoas há 35 anos e ouço falar desde então dessa obra. Então a gente está vendo ela efetivamente saindo do papel. E Canoas a nossa administração vai ter um papel muito importante de executar obras adjacentes, que é a pavimentação, a drenagem, é uma obra em conjunto, né, do governo federal com o municipal. Então ali vai resolver um problema histórico da cidade. Então isso, a mobilidade vai facilitar de uma forma muito impactante, de maneira positiva. Claro, nesse 1 ano de obra que está previsto aí, vai causar os transtornos que qualquer obra causa, né, Rodrigo? Mas para melhorar, né? Vai melhorar, com certeza vai ser. Assim como a gente, quando coloca um asfalto novo, às vezes atrapalha o morador, o comerciante, mas depois valoriza, né, o terreno, o comércio, e assim vai ser na Domingos Martins também, e em todas essas obras aí que, graças a Deus, vamos entregar. Para a gente ir encerrando, o que tu considera, assim, que te deixaria realizado olhando daqui a 3 anos e dizer, olha, resolvemos essas questões aqui? Eu tenho, assim, eu preciso... Eu tenho a minha, mas eu vou escutar a tua para depois falar. Eu preciso fazer, né, Rodrigo, um agradecimento muito especial a ti, ao prefeito Ayrton, por poder voltar a conduzir uns projetos que a gente iniciou no ano passado. Então, e poder ver isso hoje em andamento, a gestão teve esse entendimento da necessidade de continuar os projetos, captar os recursos que são necessários para executar as obras. Toda a gestão deveria, né, Guilherme? Desculpa te cortar, mas é que eu acho que isso é importante, tá? As obras de um governo não são do governo, eles são da cidade. Então isso também se comprometeu. O que é bom continua, o que não é bom melhora, mas não dá para parar a obra porque era de gestão passada, de gestão X, de gestão... comprometimento e compromisso com a cidade de continuar, de dar andamento em projetos que são bons, né? Esse olhar, tu, Rodrigo, o prefeito, tiveram, isso é muito saudável para o município mesmo, isso. Por isso que Canoas vai entregar a obra esse ano já. Se tivesse pensado na questão político-eleitoral, não, o que é do governo anterior não vou fazer, não. Hoje as obras, no ritmo que elas estão, a Cassol será entregue em dezembro, a Matias Velho está dentro de um cronograma muito acelerado de obra e havendo o aporte necessário por parte do Estado do restante do recurso, muito possivelmente no primeiro semestre do ano que vem aquela obra vai estar pronta. A Rio Branco já está em obra, então toda a Mato Grande também está numa obra, um ritmo acelerado, que também o governo do estado precisa aportar recursos. Então, pensando nos próximos 3 anos, nós vamos estar com todo o sistema pronto. Nós vamos entregar para a comunidade de Canoas
exceto São Luís, que é um projeto macro, né, que precisa, aí sim que daí não entra no FUNRIGS, naquele fundo, que é tem, um outro fundo, que aí aquele é dos o, 6,5 bi, isso, né? que aí é o governo do estado que está capitaneando isso, porque tem que observar Santa Rita, Esteio, os municípios lindeiros, mas os sistemas que estão em construção, em obra hoje, eles até nos próximos 2, 3 anos serão entregues para a comunidade. Isso vai devolver, além do sentimento de pertencimento que o canoense tem, vai devolver a segurança para as pessoas do lado oeste de poder dizer assim, bom, agora estamos seguros. Então isso realmente é uma satisfação muito grande poder estar tocando esses projetos hoje e ver no horizonte, um futuro próximo, essas obras serem entregues. Então realmente uma satisfação para mim também ter essa conversa contigo aqui, que é, além de um amigo, é um tema que todos têm interesse, têm preocupação, têm curiosidade, que são obras, são reconstrução. E também daqui a 3 anos, se a gente olhar para trás e ver que fizemos a nossa parte, demos andamento nas obras de reconstrução, recuperamos os asfaltos, que isso é obrigação, e também, além disso, obras novas, projetos novos, investimentos novos para a cidade, porque a reconstrução se dá de várias maneiras, né? Não só em obras, mas quando tu tem isso, tu tem a estabilidade, a segurança para que atraia novas empresas, para que a economia gire, e assim a gente vai dormir tranquilo, com a cabeça, com o dever cumprido, né? Dormir tranquilo no travesseiro, que esse que é o importante, que a gente deixa um legado para a cidade e para os nossos filhos, né? Verdade. Tu tem um pouquinho mais que eu, né? Tem 3, né? Tô com 3. Então, Mas fazem 2 meses hoje, inclusive. Isso 3 quando a gente está gravando aqui, né? Vamos ver daqui a pouquinho se não tem mais. Eu, por enquanto, é o Gabi, o enteado e a Olívia. Tá certo. Vamos falar contigo, viu, Guido? Um privilégio e que seja a primeira de várias conversas aí, porque é sempre importante a gente ir atualizando e informando as pessoas. Eu agradeço, Rodrigo, a oportunidade de poder trazer um pouquinho, né, das ações que são feitas pela Secretaria de Obras e Reconstrução, que é uma pasta muito importante da administração, muitas ações passam por ali, então é uma obrigação nossa, junto com a equipe técnica, tentar fazer o melhor e entregar bons serviços de qualidade para a comunidade. Então, eu agradeço muito. Voltaremos a conversar porque as dúvidas são frequentes e a gente tem que ir atualizando.